Para você que está tentando vender na Amazon, de repente já abriu a sua conta, mas não sai do lugar, não encontra produtos, encontra muito produto bloqueado também, a sua conta de repente está por um fio para ser desativada, cola comigo aqui, cola com a gente, porque você vai entender como que é esse processo, essa maneira que a gente trabalha de forma totalmente profissional e assim de uma vez por todas decolar nesse seu projeto da Amazon, beleza? Hoje a gente vai exterminar o segundo vilão essa semana, que é a falta de tempo e o trabalho pesado demais. Muita gente fala assim, trabalho pesado demais aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou começar um negócio novo? Lembrando que eu comecei na Amazon em 2016 e eu tinha o meu emprego normal, né? Então eu trabalhava das 8 da manhã até as 5:30 da tarde. Então assim, eu tinha que organizar a minha vida profissional para o trabalho do dia, aquele trabalho que a gente fala de 9 às 5, e dedicar o tempo extra que eu tinha, que muitas das vezes a gente chega cansado, né? E muita gente fala, né, Larissa, cara, que depende do serviço também, né? Mas a grande maioria das pessoas trabalham em serviços mais, principalmente o homem também, mas a mulher também, principalmente na limpeza, né? Tem um cansaço muito grande. Então eu trabalhava até as 5:30, chegava em casa, claro, né? Chegava via esposa, aquela coisa, comia rapidinho e já tinha ali aquele compromisso de ir para frente do computador para estudar sobre a Amazon. O processo, por mais que era complicado, por mais que me levava, sabe, a querer assistir uma novela, um jornal, qualquer coisa, um filme, né? Eu tinha aquele compromisso comigo mesmo de ficar na frente do computador, vendo aquele curso que de repente eu comprei, qualquer coisa que eu via também na internet, né? E naquela época a gente não tinha aulas em português, o inglês não era o melhor, eu tive que meter a cara num curso em inglês, né? Então assim, foi assim que a coisa aconteceu. Eu sei que você passou mais ou menos 1 ano e meio para fazer essa transição do trabalho pesado para ir viver 100% de Amazon. Era em média umas 3, 4 horas por dia que você se dedicava ali a esse processo até você viver exclusivamente de Amazon. Acho que porque tem muita gente que acha que para começar a ter resultado na Amazon, ela vai ter que sair do trabalho logo em seguida para começar a ter sucesso na Amazon, começar a vender. Só que muita gente, inclusive alunos nossos lá do Amazoneiros de Elite, não saíram do trabalho logo em seguida. Porque primeiro que o trabalho deles do dia a dia era o que estava ali dando capital para investir no negócio da Amazon. Então eram duas coisas e é 100% possível. Então por isso que eu tô te perguntando exatamente o tempo, para as pessoas terem na mente a quantidade de horas mais ou menos que fez você sair desse trabalho para viver 100% de Amazon. Eu costumava dedicar o máximo possível, né? Então digamos que eu tinha, obviamente, chegava do trabalho, tinha que tomar um banho, comer, né? Mas contando inclusive com a compreensão da minha esposa, o tempo era o máximo possível. Então se eu achasse, por exemplo, que eu podia acordar às 7 da manhã, 6:30, 7 da manhã, porque eu tinha que ir para o trabalho no dia seguinte, eu dormia 5 horas por noite. Por quê? Porque tinha um propósito para isso, eu tinha um objetivo maior, porque o ideal é dormir 8. Conversa, né? Quem é que dorme 8 horas hoje em dia? Não tem como você sequer fazer isso. É muito complicado. Quem tá dormindo, eu costumo dizer, quem dorme 8 horas realmente está com burro na sombra. Se eu começava, por exemplo, a estudar às 7 horas da noite, eu ia 7, 8, 9, 10, 11 da noite, 4 horas já passou. Quando eu não podia, eu tinha que fazer alguma coisa naquele dia, naquela noite, eu estudava 2, eu estudava meia hora, não é? No final de semana, ficava final de semana todinho estudando? Não. Eu ia ter o meu lazer, sair com a minha esposa, não é? Porque senão também a vida conjugal vai embora, né? Tinha que ter aquela coisa pra descansar a cabeça também. Algumas horas no final de semana, principalmente final de semana. Final de semana é o que mais toma tempo da gente fazendo coisas que é pro nosso bel prazer, né? Mas agora tem uma coisa que eu quero até falar, que é a questão do celular, viu, Larissa? Eu costumo falar para as pessoas sempre, né? Foi o que realmente fez mudar o meu mindset, mudar a minha compreensão das coisas, entender o porquê que eu não estava alcançando voos maiores e porquê que o meu projeto não estava indo adiante. Inclusive, falo para as pessoas, já falo há um bom tempo, porque quando a história é verídica da vida das pessoas, a história nunca muda, porque a história não muda. Então, o que acontece? O que me fez mudar a minha percepção das coisas e mudar a minha mentalidade, ou seja, o meu mindset, para entender que eu precisava trabalhar para mim mesmo, era eu deixar de gastar tempo com o celular, gente. O celular, um dos maiores vilões da nossa geração. Ele é ótimo trabalhando ao seu favor, mas quando você se pega horas e horas vendo vídeos aleatórios no YouTube, no Instagram principalmente, você está jogando o teu tempo de produtividade
pelo ralo. Começar a vender na Amazon, você não tem um limite de tempo que você tem que gastar para vender na Amazon, você não tem que cumprir horário, você vai fazer seu próprio horário. Quando você começar, você não vai precisar ter uma quantidade mínima que você tem que vender por mês. O que você vai precisar é de tempo para estudar o processo, entendeu? E a gente tem alunos que no primeiro mês, nos primeiros meses, nos primeiros 4 meses já atingiram os 10 mil de faturamento. E isso fazendo só nas horas vagas, entendeu? Só depois do trabalho. Gente, o que enriquece de verdade, isso é uma frase do Ícaro de Carvalho, mas ele fala e eu concordo 100% com ele, que é o que enriquece, gente, hoje em dia é o trabalho depois do trabalho. Porque se você trabalha de 9 a 5 num trabalho pesado, um trabalho que provavelmente você não gosta, porque senão você não estaria aqui ouvindo uma oportunidade diferente para você mudar a sua realidade, né? Ter um trabalho que você consegue ver escala nisso, então provavelmente você não tá feliz no seu trabalho. Então, o que você tem que fazer? Buscar uma outra oportunidade. E essa oportunidade de vender na Amazon, ela é muito boa porque você simplesmente precisa usar o tempo que você tem livre para você conseguir fazer essa transição. E essa transição pode ser feita nas horas vagas. Ela pode ser feita depois do seu trabalho. E é esse trabalho que vai te enriquecer e não o trabalho que você tá fazendo no seu dia a dia aí. Provavelmente é trabalho pesado demais que tá acabando com o seu físico, que tá acabando com a sua mente. Porque o físico e a mente andam muito junto, né? Se você tá provavelmente muito cansado fisicamente, provavelmente você tá muito cansado mentalmente, e isso afeta nas relações, afeta na sua vida, com certeza. em família. Com certeza. Então, eu lembro quando eu trabalhava num serviço que eu não tinha vontade de trabalhar, simplesmente porque eu tinha que ganhar dinheiro. É ruim, porque a gente é muito agradecido de estar na América, ok? Quem tá aqui, pelo trabalho que você tem, né, no dia a dia. Mas só isso não conforta você de todas as maneiras, porque quando você entende que você tem capacidade, nós todos temos a capacidade de atingir algo maior na nossa vida e além de tudo, aquele trabalho braçal, aquela dificuldade de você trabalhar no dia a dia, muitas das vezes sacrificando o teu corpo, né, e automaticamente a tua mente também, e você tem a oportunidade de fazer algo diferente, depende principalmente de você entender e aprender o processo, você te dá uma agonia danada, e era o que eu sentia. Naquele momento, eu queria sair do sol quente, trabalhar numa coisa mais confortável. Eu não queria me acabar no trabalho ali pesado do dia a dia. Quando eu iniciei na Amazon, eu tive momentos onde a falta de acreditar em mim mesmo bateu forte. Bateu forte aquele momento em que eu achava, será que eu sou capaz? Né? Então, eu quero passar essa experiência para as pessoas. Será que realmente eu poderia viver num negócio porque talvez todo mundo esteja querendo fazer a mesma coisa? Afinal de contas, o americano não quer trabalhar no pesado. A gente sabe, né? O americano não quer trabalhar no pesado aqui, onde a grande maioria das pessoas são imigrantes. E eu tinha esse momento de fraqueza, até o momento em que aconteceu essas coisas comigo. Quanto mais eu me dedicava ao trabalho, a aprender o processo da Amazon, quanto mais eu colocava meu tempo de estudo ali, mais eu via que era possível eu alcançar aquilo que muitos não alcançavam. Gente do mundo inteiro, americano em grande maioria. Então eu comecei a fazer as minhas primeiras experiências com produtos baratos, coisas pequenas, poucas coisas. Eu não investi de cara dinheiro, não. Eu comecei a pouca coisa, Walmart, colinhas, né? Eu sempre falo das famosas colinhas aí, quem me segue há muito tempo sabe. É uma verdade. Fazendo ali a compra em lojas, né? Eu comecei com pouco, então eu tive os meus momentos ali de fraqueza, momentos que eu não achava que eu pudesse. Mas com o tempo eu consegui mandar esses produtos, consegui fazer minhas primeiras vendas e entendi que tudo que eu precisava fazer era multiplicar aquilo que eu já estava fazendo bem. E fazendo como? Como é que começou o meu processo? Trabalhando horas extras. Eu, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, para um bem maior para mim atingir aquele sonho de ter o meu próprio negócio, ter minha liberdade financeira, ter minha liberdade de tempo, eu precisei dedicar 3, 4 horas a mais da minha vida. Eu sabia que isso ia ser por um tempo limitado e foi assim que aconteceu comigo. Não existe hack, não existe jeitinho. Tem que trabalhar, tem que empregar as horas. Isso é questão de objetivo, gente. É questão de decidir mesmo. Então, eu vou decidir sair dessa situação. Porque muita gente pensa assim, ó, cara, eu vou ver esse negócio de Amazon e ganhar dinheiro online. E tem muita gente hoje em dia, pessoal, que acredita ainda que, e tem mesmo, sabe?
aquelas pessoas que procuram oportunidades de ser oportunista, que ele tá ali atrás de oportunidades temporárias, veja bem, oportunidades temporárias para ganhar um dinheiro. E o que a gente fala aqui não tem nada a ver com isso. Tem nada, absolutamente nada a ver. Não é uma oportunidade temporária. A gente está falando aqui de uma mudança de vida, né? Você vai mudar de profissão, você vai aprender a dominar e você vai criar uma nova carreira para você. Então, esse é o nosso propósito. Não tem dinheiro fácil, fique rico da noite pro dia. Não, você vai aprender de forma gradativa como você vai montar o teu negócio de vendas na Amazon, que é o maior mercado de vendas online do mundo hoje em dia, tá bom? Uma das coisas que eu estava falando é em relação à decisão, né? Quando a gente decide que vai fazer de tudo e enxerga a oportunidade de verdade no negócio e fala assim, eu decidi que eu vou mudar essa minha realidade, então vai ser com a Amazon, então eu vou sentar e eu vou me dedicar essas 3 horas por dia. Essas 3 horas por dia eu vou sentar e eu vou estudar com direcionamento, a fazer com o jeito certo, a escolher uma pessoa que vai te guiar do básico ao avançado, que já passou por aquilo. É importante a gente ter em mente também, gente, que quando a gente decide aprender alguma coisa, se a gente vai sozinho, a gente demora mais tempo. Se a gente vai com alguém, a gente vai lá mais rápido, a gente não erra tanto, não erra quanto o Joel errou no início dele. Então, todos os erros e acertos que ele teve na jornada, ele passa aqui para vocês. Talvez eu tenha sido o primeiro cara que veio na internet e falou que existe coisas que são ruins na Amazon. Ou talvez o único cara que chegou assim, cuidado, eu falava muito, cuidado com isso, olha, isso pode dar pode dar problema. Então eu trouxe aulas, eu lembro de a gente fazer lives onde o tema era por que você não pode vender tal produto na Amazon. E as pessoas olhavam assim, cara, é doido, né? Todo mundo falando só bem da Amazon e eu não, eu fui o cara que falei, ó, isso aqui dá problema. Por quê? Porque eu passei por esse problema. Passei por ele na própria pele. Gente, em 2016 a Amazon estava meio que, não vou dizer abrindo as portas para os vendedores terceirizados, mas ela estava ainda assim numa fase de início nesse processo de terceirizar os serviços, né? De abrir portas para vendedores terceirizados. Não existia cursos focados para venda de produtos, existia somente pessoas que falavam que com 1, 2, 3 produtos você ficava milionário. E mesmo assim eu meti a cara, porque me chamou a atenção. Cara, ficar milionário com uma caneta? Como é que eu não quero isso pra mim? Quero ficar milionário com uma caneta, né? Quem não quer? Mas eu comecei... O que era o objetivo? Eu sabia que aquilo ali era balela. Aquilo ali era balela. Mas mesmo assim eu comprei curso. Pra quê? Pra entender o processo de entrar na Amazon. Uma vez que eu estivesse ali dentro, né? Eu poderia... Porque eu sempre fui de ficar, como a gente fala, fuçando, sabe, Larissa? Eu ficava fuçando. Cara, uma vez que eu entrei aqui, eu sei o básico do básico, cara, eu consigo aqui deslanchar eu mesmo. Então foi assim. E aí, né? Se lascou no Me lasquei algumas vezes, né? Tá lascado. Me lasquei mais de 2 ou 3 vezes. Mas o principal, sabe o que foi? Eu aprendi com os meus erros. Eu aprendi e não errei novamente. E é isso que eu trago para as pessoas. Trago como você fazer a forma correta e principalmente não cometer o erro que eu cometi. E isso não tem valor. Pra gente aniquilar de vez esse vilão aí, que é a falta de tempo, trabalho pesado. É questão de decisão. Decidi que eu vou fazer isso, então eu vou me dedicar ali mais 2, 3 horas do meu dia. Colocar isso numa rotina, criar a rotina. A rotina é tão importante, gente. Eu sei que muita gente odeia a rotina. Mas sem criar uma rotina e sem se esforçar para colocar em prática aquilo que você está aprendendo, ou aquilo que você quer realmente ter na vida, você não vai conseguir nada. Uma coisa importante para falar, para adicionar, viu, Larissa, é o seguinte: a gente está vivendo no Brasil nosso, né, nosso amado Brasil, uma fase muito, talvez, conturbada, né, politicamente. Não vou tomar partido aqui e falar de política agora, mas é importante a gente comentar e aproveitar essa ocasião para falar sobre isso. Por quê? Porque eu tenho na minha família pessoas de um lado, pessoas de outro lado, né, e eu vejo assim, aquela briga, né, aquela coisa toda. Então eu vejo da seguinte forma: é outro fator que estão levando as pessoas a gastar horas do seu tempo, da sua energia em prol de fazer propaganda, e aquela energia gasta ali, pessoal, onde vai tudo passar em 30 dias, porque a gente vai continuar tendo o presidente A ou B. Tem pessoas que eu vejo se dedicando metade do dia em propagar vídeos sobre política. Então fica atento, porque isso aconteceu comigo, foi um dos meus erros, eu tô trazendo
fazendo para você aqui agora. Naquela época, não era a política, era vídeos de piada. Pegadinha na rua. O cara passava, dava um tapa no outro e saía correndo. Eu gastava 2 horas do meu tempo fazendo aquilo. Por quê? Eu estava na minha zona de conforto. Eu achava que eu trabalhava demais e eu merecia ficar ali, abrir minha cervejinha, um vinho e ficava ali 2h30, 3 horas. O que eu esperava que fosse acontecer comigo? Que eu fosse continuar no meu trabalho braçal por mais 10 anos. Por quê? A única pessoa que podia fazer algo por mim era eu mesmo e eu não estava fazendo. Não estava havendo uma mudança. Eu não estava fazendo nada para mudar aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento. Quando um belo dia eu acreditei que, peraí, eu tô aqui, comecei aqui, sentei no sofá às 7 horas e agora é 9h30 da noite. Eu quero mexer com a Amazon, mas eu não procurei estudar. Eu fiquei vendo vídeo de piada. Então eu tô falando de piada e lembrei do caso da política. Porque a gente tem sim que exercer nosso papel de cidadão, mas a gente tem que entender que nós estamos talvez investindo todo o nosso tempo em cuidar somente de política, onde talvez não vai trazer todo aquele retorno que você tanto espera. E talvez não, tenho certeza, a não ser que você trabalhe com isso, né? Mas, de certa forma, abre o olho, porque a política vai embora, os políticos vão estar no poder, uns vão ganhar, outros vão perder, e você vai continuar na vida que você está hoje. É o tempo e a oportunidade para você fazer essa reflexão e investir em quem? Investir em você mesmo. Invista em você mesmo. Você vai ver, depois de um certo tempo, você vai entrar em contato comigo e vai falar assim: Joel, você comentou aquele dia na live, mas a Larissa, e você tinha razão. Eu parei um pouco com isso, deixei de briga e investi o tempo que eu estava investindo antes em política, e investi, cara, em aprender algo para mim, montar o meu próprio negócio na Amazon. Você não precisa nem me agradecer, mas você vai comentar comigo.